Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, médico, apresentador desse maravilhoso programa e primeiro secretário do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima. E hoje eu tenho um prazer enorme, um grande amigo, um grande profissional, de receber aqui um colega querido, Dr. Mário Maciel. Ele que é urologista, e a gente tem uma pauta muito específica, né, doutor Mário? Hoje a gente vai falar um pouco da saúde do homem no Novembro Azul. Seja bem-vindo, fale um pouco mais da sua história para quem nos assiste. Patrick, antes de mais nada, agradeço você, a gentileza, o carinho e a nossa amizade lá de longínqua por estar aqui hoje. Você aí sendo o âncora aqui do Conexão Médica, do podcast do CRM Roraima, e eu não poderia deixar de negar esse convite tão honroso. E parabéns pelo sucesso aqui do podcast. Para mim é um privilégio estar aqui hoje. Obrigado. Posso lhe chamar de mestre também? Não, fica à vontade, sem tantas formalidades. Fala um pouco da sua história para as pessoas conhecerem um pouco do seu trabalho, da onde o senhor é, como chegou aqui, o que faz. Bom, antes da gente ser urologista, eu falo, a gente é um sonhador. Então eu fiz a minha faculdade de medicina no interior de São Paulo, depois fiz a minha residência de cirurgia geral e posteriormente a residência de urologia, tudo em Campinas. E aí galguei a questão da vida da pós-graduação. Sempre gostei de ensinar e hoje também estou aqui na docência na Universidade Estadual de Roraima. E cheguei aqui com o concurso público, o primeiro concurso público para médicos e especialistas, que foi exatamente um mês antes do antigo governador do estado, Otomar, que faleceu. Então foi naquela época que eu aqui adentrei no estado de Roraima, que mais ou menos uns 19 anos atrás, 20. Né? Nossa idade. Não é isso aí. E eu estou aqui com você aqui hoje. Perfeito, mestre. A gente estava comentando há pouco sobre o mês e sobre o título, né? O Novembro e o Novembro Azul. Aí o senhor estava falando um pouco da história e eu achei interessante. O senhor pode abrir um pouco do que o senhor que a gente estava falando por aqui? Olha que interessante. O Novembro Azul chegou aqui no Brasil foi criado há mais ou menos uns 22 anos atrás, na Austrália, numa cidade chamada Melbourne. Que não é a capital é Canberra, mas Melbourne é uma cidade como Brasília, São Paulo, bem pujante do ponto de vista artístico, cultural e etc. E uns amigos que tinham à época uns familiares com câncer de próstata, eles resolveram chamar a atenção para essa temática, deixando os seus bigodes e barbas a crescerem naquele mês. E aí criou-se o mês Movember, de mostache, que é o bigode, que é a barba, mas mais praticamente o bigode, só que era o November, de novembro. Então fundiu-se as duas palavras e criou-se o Movember. Pois bem, só que aquele momento não era só para chamar a atenção do câncer de próstata. Eles queriam também chamar a atenção porque eles tinham amigos depressivos e também um deles que tinha um câncer de testículo. Então, esse movimento que começou há 22 anos na Austrália, ele chega aqui em determinados outros países e chega conosco, às vezes um pouco destoado, porque hoje levanta-se muito a bandeira quando não se sabe um pouco a história do movimento e acaba genitalizando o mês azul do homem apenas para a questão prostática. E o câncer de próstata é relevante, é importante, mas a sua mortalidade é muito pequena, perto de outras enfermidades e dissabores que é acometida a vida do homem. Então é interessante, é uma bandeira que eu gosto muito, porém ficar só na próstata, a gente acaba ficando na mesmice e sem grandes impactos de resultados a longo prazo. Isso que eu ia falar, a gente já tem aqui. O que o senhor acha? O senhor acha que é favorável a gente ter um mês exclusivo para falar de prevenção da saúde masculina em relação à próstata? Eu não sou contra, eu levanto essa bandeira, eu gosto, porém eu diria que não é por aí para a gente tentar mudar
os grandes índices que são demonstrados para nós, seja pelo DataSUS, seja pelos estudos da literatura e tudo mais. Os homens suicidam mais, tem mais homicídios, tem questões hoje da desnutrição, os homens fumam mais, comem menos frutas, menos verduras do que as mulheres. Atividade física, eles são mais sedentários, obesos, são arredios a tratamentos. Então, se fosse de fato impactante, todos esses dados eles seriam modificados. E não é assim. Então, eu acho que um mês a gente bater na tecla é bem-vindo, mas a saúde é diuturnamente, todos os dias. E todos os meses, e todo momento. A todo momento. Eu recebi, no mês de outubro, nós tivemos a campanha do Outubro Rosa. Sim. E eu recebi 2 colegas de mastologista e ginecologista, doutor Frutoso e doutora Cintia. Nós tivemos um episódio espetacular, um episódio leve, né, onde a gente fala sobre a importância do mês, a gente fala o que motiva, os resultados e também os problemas. Porque mesmo dentro da circunstância de tudo, do ecossistema, existem problemas. No mês de Novembro Azul, o senhor acha que o impacto em relação ao homem, ainda é pequeno? E dentro desse contexto, como é que o senhor sugeriria uma melhoria? Patrick, essa é uma pergunta muito interessante e muito profunda ao mesmo tempo. Eu acho que nós temos aqui alguns fatores que fazem com que esses dados não mudem ao longo desse tempo todo, pelo menos que eu estou debruçado nessa causa. Há um fator cultural. O homem, ele é avesso à prevenção, ele acha que ele é um super-herói, ele acha que as mazelas nunca vão lhe pegar e, de repente, quando ele se surpreende com isso, ele vê que ele não é aquele ser tão invulnerável como ele imaginava. Então, ao meu ver, as políticas públicas propriamente dita, que nós estamos num país em desenvolvimento, então isso é mais preponderante do que quem tem convênio, que tem acesso à saúde de uma forma mais privilegiada. Eu diria que há hoje uma invisibilidade do homem na saúde pública. E eu explico. Observe, se nós formos em quaisquer postos de saúde da cidade, pode ser da nossa capital ou qualquer outra que você assim elencar. Observe que lá há o cuidado para a gestante, para o pediatra, para o idoso e para a mulher. E para a criança. E para a criança. E quando você entra, o homem ele se sente fora do ninho, um peixe fora d'água. Parece que aquele ambiente não é para ele. Aí nós temos o quê? O acolhimento. A maioria das pessoas que estão para acolhê-los são do sexo feminino. O homem já tem a segunda barreira. Ele já tem a barreira cultural, depois ele tem a barreira de acesso. Os horários não são de acordo com a disponibilidade de trabalho dele. Sim. E aí, às vezes, não há um médico, pelo tempo que exige a sua enfermidade, ele acaba também tendo um hiato do seu momento, da sua atitude de procurar e depois de ser resolvido. Sim. Então, todos esses pequenos percalços criam uma longa jornada que desestimula o homem. Então, há anos atrás, nós criamos aqui no Coronel Mota o Espaço Hominis, que eu fui o responsável por isso à época, né? Onde tinha-se um espaço que só homens estariam ali, desde o médico, desde do atendente, do acolhimento e etc. Eu não vou falar que fizemos muitas coisas, mas era uma sala onde fazíamos vasectomia, pelo menos em tese, fazíamos curativos, teríamos um bate-papo, fazíamos uma roda de conversa. Era um projeto embrionário. Não foi para frente. Anos depois, eu fui convidado por uma audiência pública em uma das casas legislativas aqui do estado. E apresentei alguns trabalhos, inclusive de autoria própria, publicado em revistas de expressividade da comunidade científica nacional e internacional, e levei alguns papers, e mostrando que um deles é tão simples que não precisamos de dinheiro para fazer grandes mudanças. E aí aqui está a minha sugestão. Eu estou te falando que eu falei isso há quase 10 anos atrás. Nós investigamos todos os postos de saúde da capital Boa Vista à época e
fizemos um levantamento de quantos eram os atendentes e quais que eram o gênero dos postos de saúde. E nós fizemos então esse mapeamento territorial na capital. Nós observamos que aonde tinha apenas 2 postos de saúde, a preponderância de homens em relação a mulheres no acolhimento, o número de consultas masculinas era maior. Então, veja bem, aquela barreira que eu havia tocado, isso foi publicado, que eu havia já tocado aqui no assunto minutos atrás, já solidifica esse conceito que é uma pequena peça que você pode mudar nesse tabuleiro, que o homem ele adentra ao sistema público de saúde. Já fez sentido, né? Então o homem chega, às vezes é uma menina jovem, que ele está, por exemplo, com problema a nível genital e tudo mais, ele não quer expor o problema. E a jovem pergunta, qual que é o problema do senhor? E dá um pequeno sorriso para acolhê-lo. Ele interpreta aquilo na consciência dele que ela está tirando, de repente, uma piada da situação dele. Ele não volta. Ou seja, existem no meio do, como você falou, inúmeros gargalos, inúmeros percalços, que isso torna-se uma timeline muito gigante e o homem desiste. E aumenta a desistência. E é por isso que hoje, o que acontece? Nós damos diagnósticos mais tardios, onera o sistema público. Há mais tempo, quando o homem descobre uma enfermidade, mais tempo longe da família. Por quê? Porque chegamos tarde demais nas enfermidades. E não estou falando só da parte urológica, isso é da parte do trato digestório, da parte respiratória, da parte cardiovascular. Porque as mortalidades, para você ter ideia, Patrick, hoje a gente fala dos homens 40 mais. 40 mais e 40 menos. Os 40 menos, comumente é suicídio, é acidente motociclístico, automobilístico, é imprudências em questão de libação alcoólica. Resume-se nisso. Nos 40 plus, é as doenças cardiovasculares e o câncer, especialmente o câncer da ordem digestória ou pulmonar e também prostática. Pois bem, para você ter ideia, uma consulta para o urologista equivale a 8 consultas para o ginecologista, mostrando aí realmente o cuidado da mulher rigoroso. Não estou falando de consultas pré-natais, eu estou falando do que gera consulta de rotina para o seu check-up. Então, mostrando que é um dado do DataSUS muito relevante, mas que de repente a gente não valoriza isso. Por que o homem continua sendo arredio? E campanhas de Novembro Azul todos os anos, e os dados não mudam. Então o homem, a gente tem que fazer alguma coisa, porque se a gente quer encarar esse conhecimento, esses dados perigosos que eu falo, esses dados assombrosos, é com mais conhecimento. E a gente tem que pulverizar essas informações. Perfeito. Que aula, né? O que é isso? A gente... E só para o senhor ter ideia, o tempo aqui ele passa de uma maneira diferente. Já acabamos, então. Mas passa de uma maneira diferente, porque o assunto é um assunto os assuntos são tão bons. E os nossos convidados, eles dissertam sobre com tanta facilidade que o tempo voa aqui dentro. Mas aula excepcional, interessantíssimo, sobre coisas que a gente nem discute, né? E tá aí a importância do senhor ter falado. Vamos falar um pouco, aprofundar em outras pautas, para não ficar só no... Estou à disposição. Mas olha, falando da essência do câncer mesmo, dentro da literatura, quais são os principais fatores de risco que levam à formação de câncer de próstata? A literatura ela é muito precisa hoje com relação aos fatores de risco para o câncer de próstata. Primeiro, o antecedente familiar. Se você tem um membro na família, você tem 2 vezes mais chance de ter o câncer. Se você teve... Independente do grau. Câncer de próstata. Não, independente do grau parentesco. Parente de primeiro grau. Parente de primeiro grau. Se você tem 2 membros no parente de primeiro grau, essa chance muda para 3 vezes. Se você tem 3 familiares de primeiro grau, um pai, um tio e um avô, por exemplo, essa chance aumenta para 11 vezes. Então, mostrando que, primeira coisa, a genética, então a família. Segundo, indivíduos afrodescendentes. A gente sabe que nessa população, não só a maior prevalência, como também o câncer ele é mais agressivo. Mortalidade mais alta. Mortalidade é mais alta. A gente sabe também que a
A idade a cronologia, ela também é um fator preponderante. Sabemos que a partir dos 65 anos de idade, esse homem tem em torno de 62% de ter câncer de próstata. Por isso que começa quase 20 anos antes o check-up, 45, 50 anos. Indivíduos que hoje a obesidade. E isso está intimamente relacionado também com a ingestão de proteína animal, especialmente a carne vermelha. Os países nórdicos, Noruega, Finlândia, Suécia, tem estudos comparando que eles comem muita proteína animal, muita carne, comparado com o Extremo Oriente, Singapura, Hong Kong, Japão, que come mais tofu, peixe, mais frutas e etc. Esses países nórdicos têm mais mortalidade e incidência do câncer de próstata comparado com o Extremo Oriente. E olha que interessante, esses homens que migram de Hong Kong para a costa oeste americana, por exemplo, Los Angeles, São Francisco, a incidência deles aumenta. Por quê? Porque ele começa a ter o estilo de vida americano, o American Way of Life, comendo muitos embutidos, muitas proteínas, etc., aumenta o risco. Então, mostrando que a ambientação também é um fator de risco. Perfeito. O ambiente, o trânsito daquele indivíduo. E dados nacionais? Você fala, Brasil, os riscos não mudam, são esses, né? Então, eu acho assim que... Dentro da média mundial, os nossos níveis são mais elevados? Você fala de câncer? De câncer. Então, eu diria que é equivalente. Né? Nós temos uma saúde pública, apesar de ainda estar em níveis que precisam ser otimizados, mas ainda a gente consegue acolher esse homem, seja no diagnóstico ou ao tratamento, sem perder muito, eu falo em termos de vida. Porque o câncer de próstata é o tumor sólido de crescimento mais lento no corpo humano. A gente consegue hoje dar o diagnóstico muito precoce, e isso favorece muito, portanto, a sobrevida. De forma que é importante a gente encorajar os homens a procurar assistência, procurar os seus médicos. Eu estava pensando aqui sobre tudo que o senhor falou em relação à data, né? ao novembro, ao mês especificamente, e sobre todos os gargalos que entram aí no meio. Independente de tudo isso, isso é uma opinião, né? Uma opinião pessoal. Eu acho que independente de tudo isso, doutor Mário, essa importância de trazer, justamente falar sobre prevenção, querendo ou não, ele traz conhecimento para a população, né? Ele traz mais informações, talvez alguns canais de acesso em relação a fazer consultas, toque, facilitam. Isso não quer dizer que o paciente vá, mas que está à disposição. Eu acho que o valor do mês, né, colocar um mês azul e ter esse mês todinho para tratar sobre isso, né? A sua opinião sobre isso, além do que o senhor citou, o senhor acha que faz sentido? Eu acho que faz sentido. Eu acho que, às vezes, a questão da semântica, que eu acho que a gente tem que ter cuidado em colocá-la. Porque muitas das vezes, não foi o caso aqui que a gente usou essa palavra, mas tem-se aquelas manchetes sensacionalistas de jornais, seja ele da questão das redes sociais, ou escrita, ou televisiva, o mês de conscientização do câncer de próstata. Primeiro, que conscientizar, a pessoa já tem que ter o entendimento daquilo. Então eu diria que a sensibilização para as doenças outras, não necessariamente ao câncer de próstata. Mas essa palavra é importante, a sensibilização. Porque até cair a nível de consciência exige alguma atitude, ação. Porque primeira coisa, a gente escuta. Depois a gente faz as reflexões. Depois eu medito e tomo uma ação diante desses conceitos. Aí sim é consciência. Então a gente está fazendo um salto muito grande com pessoas que não têm quaisquer informações a respeito de saúde. Então essa palavra é muito forte. Então eu levanto a bandeira, gosto, mas a gente tem que ter muita cautela com relação a que a gente vai falar. Inclusive, quando nós pensamos sobre esse programa, foi justamente isso. Porque esse programa ele tem a gente fala para a comunidade médica, mas informações como essas, sobre Outubro Rosa, Novembro Azul, são informações essenciais e gratuitamente. Isso é que é o melhor. Né? Gratuitamente para as pessoas terem acesso.
Voltando sobre o nosso tema, em que idade, a gente já falou ali, 65, mas o senhor falou 20 anos antes, nessa parte preventiva, como funciona a parte preventiva desse rastreio? De câncer de próstata. Câncer de próstata. O câncer de próstata hoje, seja a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana, que nós seguimos as diretrizes dessas duas comunidades e fazemos parte dela, ela é muito também categórica em nos explicitar uma data. 45 anos de idade para indivíduos que têm história de câncer na família ou que são afrodescendentes, ou negros ou afrodescendentes. Perfeito. Ou 50 anos de idade para aqueles que não possuem quaisquer antecedentes de câncer de próstata na família ou são caucasianos. Então, essas duas idades são, digamos assim, as clássicas. O homem de 44 anos, ele pode fazer o check-up? Pode. Ele veio, procurou espontaneamente. Eu não posso perder a oportunidade de oferecer saúde para esse homem. Eu não posso perder a oportunidade de falar sobre próstata, sobre saúde para ele. Então, são números mágicos, mas é importante a gente frisar isso também. Perfeito. Isso não quer dizer se você vai antes, não vai ser acolhido. Não vai ser acolhido, atendido, né? Exatamente. Perfeito. Quais são os principais sintomas, voltando para câncer de próstata, ou ali a parte mais inicial, ou mesmo os principais sintomas de queixas urinárias, o dor? É uma excelente pergunta. O câncer de próstata, comumente, nos seus estados iniciais, ele não causa quaisquer sintomas. É devido a uma busca ativa que você acaba detectando, seja pelo exame do sangue alterado, que é o PSA, ou mesmo pelo exame digital da próstata, que é o toque, que é um exame que dura 5, 7 segundos, e você tem uma sensibilidade tátil de como que está essa glândula. E aí você faz, então, uma investigação mais pormenorizada através de uma biópsia para saber se essa próstata está ou não com câncer. Mas os sintomas, eles às vezes se confundem com um crescimento benigno da próstata, que é, por exemplo, o homem acordar à noite para ir ao toalete, às vezes várias vezes, o jato urinário, em vez de ser um pouco mais distante, está mais encurtado, ele está num bate-papo em família, num cinema, com um netinho, qualquer coisa nesse sentido, esse homem um pouco mais de idade avançada, ele tem que ir várias vezes ao toalete, não consegue fazer uma viagem de avião porque tem que toda hora ir no banheiro, pode ou não aparecer sangue na urina. Ele tem uma privação do sangue, da urina, quer dizer, ele faz muita força para urinar. Então são dados indiretos de que essa próstata está com algum problema. Alguma coisa. Pode ser benigno ou maligno. As infecções também é um diagnóstico diferencial, mas não é ela que é um fator de risco para desenvolver o câncer. É uma coisa isoladamente, uma infecção por uma retenção, por um cálculo. Apareceu alguma infecção urinária. Não quer dizer que esse homem vai desenvolver câncer. Perfeito. E fora os diagnósticos diferenciais dentro da infecção urinária. Exatamente. Perfeito. Doutor Mário, no bate-papo, como eu lhe falei, Vamos lá. Não sei se o senhor já sabe, mas nós temos um clube de benefícios, que é do Conselho Regional de Medicina, chamado Clube de Benefícios CRM-RR. Já temos um site onde todos os colegas médicos ativos eles têm direito. Em troca, nós temos parceiros que dão descontos. Então você vai lá na loja que você escolheu ali dentro do site, vai lá, escolhe seu produto, serviço, o que seja, tem um percentual de desconto. Olha que legal, saímos de 6 empresas para mais de 40 empresas nos últimos 6 meses. Então, se você não sabe ainda, acesse nosso site Clube de Benefícios crmrr.com.br. Temos essa lista de todos os nossos parceiros lá, totalmente rapidinho, acessa aí, entra aí. E se você não está seguindo ainda o Conexão Médica, o nosso podcast, o nosso canal do YouTube, já siga, porque os episódios estão cada vez mais... Os episódios são maravilhosos, os convidados, então... Doutor Mário, voltando aqui, dentro dos hábitos do homem, o que o senhor destacaria sobre essencial para redução, eu não sei se seria a palavra mais cabível, mas para que ele possa fazer uma prevenção, como ele pode se cuidar para câncer de próstata? O que eu tenho que fazer? Quais são as minhas ações? Eu como tanto... Porque a genética não vai mudar, mas o que externamente eu posso fazer para reduzir os níveis?
É uma pergunta capciosa essa sua. Mas eu acho que quando a gente começa a pensar que nós somos muito mais além do físico, eu acho que nós temos um pool de ações e atitudes que a gente pode levar para a prevenção do câncer de próstata, Patrick. Então, assim, eu acho que fundamentalmente o homem tem que estar de coração aberto e querer viver mais. É ter o auto-amor, o autocuidado. Ele não achar que esse vaso carnal ele tem que ser muito bem cuidado, lapidado, valorado. Então, nós não somos só o físico. A gente fica pensando só no físico, às vezes na parte cardiovascular, na parte pulmonar, na parte digestória, prostática, genital, íntima, com disfunção íntima, inclusive. Só que o homem, às vezes, esqueceu da sua espiritualidade, esqueceu de ter uma alimentação regrada, esqueceu de estar conversando com pessoas do bem, leituras, contemplando a natureza. Isso não é balela. Observe as pessoas das Blue Zones hoje no mundo inteiro, eles estão vivendo mais. O físico é uma extensão de todo um aparato por trás. Sim. Então, quando a gente começa a ver que nós somos seres quintessenciais, que eu falo que são supramental, mental, vital, metabólico, e chega no físico, o físico é uma peça dessa engrenagem. Então, se eu estou com um problema na próstata, provavelmente eu também estou no coração. Por quê? Porque o meu ambiente celular ele é equivalente. Os meus hábitos não estão compatíveis para aquele problema. Então, não é a genética. A genética é 30%. 70% são dos meus hábitos, das minhas atitudes do dia a dia. Então, se eu estou com pensamentos tóxicos, carregando um lixo tóxico na minha mochila, meu ambiente ao qual eu convivo é também pesado, é hostil, eu não exerço o perdão, tudo isso vai reverberando em todo o meu metabolismo. Aí não há remédio que adianta, remédio de tarja preta, médico, visita 10, 15 médicos, o problema está precisando você dar uma lapidada um pouco mais. Ir além, que eu falo das entrelinhas, ir no sutil. Essa que é a grande verdade. Ou seja, a primeira mudança é na mentalidade. É mentalidade, abrir o seu coração. Eu penso assim, hoje a gente fala muito da humanização, do sistema de saúde e tudo mais. Todos nós temos isso, inclusive nas nossas escolas médicas. Mas eu acho que está naquela fase agora da espiritualização. Perfeito. Eu acho que é essa engrenagem hoje que nós não estamos atingindo, porque é o up-down, é de cima para baixo. E o físico está aqui, é a última pedrinha. Então, o que está representando do meu físico, eu tenho toda uma outra coisa que é um espelhamento que está doente também. Perfeito. Eu acho que essa parte sobre espírito e alma fala muito, até para você começar a refletir sobre os seus hábitos, né? Sobre realmente isso aqui... O que antigamente eu fazia uso disso, hoje disso já não cabe. Pois é isso que eu estou falando, porque a gente começa a ver que as nossas ações, pensamentos, as nossas alimentações, as pessoas com que a gente se relaciona, a maledicência, você vai deixando tudo isso de lado. Por quê? Porque você quer performar, você quer estar bem, você quer estar em alto astral, em alta energia, em outra vibração. E isso é saúde. A parte física é que nós, eu entendo, temos a nossa cultura, o nosso hábito. Mas a gente começa a conversar com o europeu, do leste europeu e da Ásia, as pessoas estão fazendo tai chi, estão fazendo meditação, estão escutando músicas clássicas, músicas que aquietam a alma, o coração, fazendo mantras, cânticos. Por que leitura. Isso? Hoje a ciência já prova. A oração, ela melhora pacientes em terapia intensiva com problemas cardiológicos. Então, a gente entra numa esfera, não é uma esfera holística, é uma esfera científica, que ela não é valorizada. E isso é saúde. E isso é Novembro Azul. Legal. Muito bom. Doutor Mário, o papo aqui flui de uma maneira excepcional. Mas a gente está chegando ao fim. Que pena. Essa sua companhia é muito agradável. Obrigado, aqui. doutor. A companhia, falar de Novembro Azul aqui, principalmente você que tem familiares, que já passou por situação, está passando, compartilhe esse conteúdo, porque justamente a gente falou, entrou exatamente o que o senhor queria falar, do que o senhor queria de mensagem repassar para as pessoas, que não é só o mês em si. Existe uma mentalidade por trás, existe um operacional por trás, existe uma busca por trás, existe um contexto, né, que faz com que esse mês tenha a sua essência, a sua importância. Mas se você... doutor, se o senhor quiser falar um pouco sobre os seus cuidados
com homem, né? Eu vejo que o senhor só não fala de urologia, fala sobre o comportamento, né? Como é que funciona a sua consulta sobre isso? Obrigado pela oportunidade. Eu acho assim, espaço como esses dentro do CRM, para a gente divulgar essas informações que hoje eu acho que o homem ele está perdendo o endereço de si mesmo. Ele acaba buscando subterfúgios, às vezes de forma equivocada, e isso ele paga um preço lá atrás, ou lá na frente, por esses dissabores da vida pregressa, e ele está procurando ajuda. Então aqui é uma fonte que eu acho muito séria, com profissionais que você aqui tem diante da sua mesa e diante desse programa de grande relevância, e fico muito lisonjeado de você me convidar e que eu tenha esse espaçozinho para falar um pouquinho. Então, de forma que a abordagem que eu costumo fazer com as pessoas que procuram e confiam na maneira que a gente trabalha é ir além do físico. Porque com esses conceitos que hoje a própria medicina já nos garante que nós somos muito mais do que o físico, a gente tem como transitar isso de forma muito segura. Então a gente fala de sono, a gente fala de intestino. A pessoa que vem com disfunção sexual é a ponta do iceberg. Em 5 anos, se eu não fizer nada por esse homem vai infartar. Então, mas como assim? Porque eu falei, se ele está com problema na esfera íntima, ele tem outros problemas. Esse homem pode estar viciado em pornografia. Então está com enxurrada de dopamina e está procurando subterfúgio aqui com hormônios extra e às vezes não é por aí. Então a gente tem que transitar, é uma obrigatoriedade nossa buscar outras informações que esse homem às vezes ele está padecendo disso e não tem com quem conversar. E aí é muito fácil nós, no mundo materialista, passarmos uma receita. Mas às vezes isso não vai resolver o problema. Ele está buscando o subterfúgio, que eu digo. Então a gente tem que ter essa visão mais ampla. E isso é saúde. Verdade. É falar, que música que você escuta? O que você faz no final de semana? Você anda descalço? Hoje a gente tem um aterramento. Nós temos cargas elétricas, nós somos seres eletromagnéticos. Isso está provado. Se chega um cachorrinho de casa, ele já sente a sua presença com um quarteirão de distância, porque nós temos uma ressonância no coração que vibra da mesma forma. Os cavalos, os golfinhos sentem isso. Isso é ciência. Então por que não? Porque isso ressoa. Então de repente você está de um jeito e a sua esposa está de outro. Não está tendo uma ressonância. Então essa harmonia ela tem que começar e a pessoa começa a contar os problemas. Então de repente desabafar. Né? Então eu não sou um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista. Você referencia. Então é nesse caminho. Mas identifica algo. Você consegue pescar alguma coisa e você consegue ajudá-lo de forma muito mais ampla, não só da minha parte urológica propriamente dito. Não é só aquilo, né? Sempre tem coisas maiores por trás. Doutor Mário, muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz de ter recebido o senhor aqui para tratar sobre esse assunto. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá no @CRM Roraima, no Instagram, no nosso Facebook também e no nosso canal no YouTube. Lembrando que todos os episódios estão gratuitamente disponíveis para você e também nas plataformas de streaming, Deezer, Spotify. É só ir lá. Se você não gosta de assistir vídeo, mas gosta de um podcast, audiocast, entra lá, acesse, escute os nossos episódios. E eu quero deixar um agradecimento mais que especial para a Rádio Defensoria, a Defensoria Pública do Estado de Roraima, um grande parceiro, um grande aliado do Conselho Regional de Medicina e essa equipe maravilhosa por trás que sempre está dando o apoio necessário para que esse programa rode de uma maneira exemplar. E o estúdio é muito bonito, né? Sensacional. É lindo, né? Uma estrutura encantadora. Parabéns. Eu adoro estar aqui, Parabéns a todos. A Defensoria Pública do Estado de Roraima, muito obrigado. E para você, nos acompanhe e eu espero no próximo episódio. Até lá!